Boa tarde, pessoal. Conseguem me sinalizar? Estão escutando? Canal 1. Vamos falar de um tema bem popular, interessante, né? Vamos falar de Bolsa Brasileira. Tenho aqui comigo a Sara Delfim e o César Paiva, dois gestores muito famosos, né, de casas muito famosas aqui no Brasil, a Dália e a Real Investor. Só que são casas muito diferentes, né? Da forma de pensar, a forma de investir em Bolsa, e é justamente isso que a gente queria trazer para o nosso painel hoje, que não existe uma forma única, né, de você investir e pensar na Bolsa. Né, você pode olhar de várias maneiras diferentes. Mas antes da gente começar com perguntas para a Sara e para o César, eu queria mostrar algumas ideias aqui, algumas visões de como a gente na XP está pensando a Bolsa Brasileira e esse momento atual. Então vou tentar passar aqui rapidinho. Começando falando um pouco da performance aí no primeiro semestre, a gente viu uma performance muito forte do Ibovespa, né, e das bolsas na América Latina. Mas como vocês veem no gráfico aqui, na verdade a gente veio no ponto de partida bastante ruim, né? Lembrem daquela queda forte que a gente teve em novembro e dezembro do ano passado. Então, o ponto aqui é que boa parte dessa recuperação que a gente viu esse ano tem muito a ver de onde a gente veio, né? De um ponto de partida muito baixo. Então, isso traz, né, é bem alinhado com a nossa visão de que a Bolsa não precificou todo o cenário à frente, ainda tem muito valor para ser destravado, porque boa parte dessa performance tem muito a ver com o cenário global, com o dólar fraco e com o ponto de partida. Grande parte dessa alta, se não toda, foi liderada pelo fluxo de investidores estrangeiros, né? A gente viu aí quase 30 bilhões de reais entrando até o começo de julho na Bolsa, que em reais fez muito estrago, né? Fez a Bolsa subir aí para 140 mil pontos, mas quando a gente pensa em dólar, não é nada, né? A gente está falando aí de 5 bilhões de dólares, 4 bilhões de dólares, que não é nada em dólares, mas que como o nosso mercado está tão pequeno, né, empresas fechando capital, enfim, com pouca liquidez, que pouco dinheiro de rotação para fora dos Estados Unidos já fez um estrago enorme. Agora em julho, né, César, a gente estava até conversando ali atrás, bastante coisa aconteceu do ponto de vista macro, né, essa volatilidade aí, tivemos essa saída recente, né, de investidores estrangeiros, mas mesmo assim a Bolsa segurou bem dentro de tudo que aconteceu. Parte do nosso otimismo não tem nada a ver com as eleições, tem a ver com o regime macroeconômico que a gente está entrando, que é um regime de inflação caindo e juros caindo. A gente hoje está no regime ainda de inflação alta e juros já indicando queda, que é um regime bom, como vocês veem aqui. Na média deu 7% de retorno para a Bolsa, mas o próximo regime que a gente vai, muito provavelmente, 87% das vezes, a gente passa para o regime de inflação em queda e juros em queda, que historicamente é o melhor regime de retornos para a Bolsa macroeconômico. Então, isso traz muito da nossa visão positiva de olhar para a Bolsa, você não começar a esperar a Selic cair para investir na Bolsa, porque se você começar a esperar, você já vai comprar em preços ruins. Do ponto de vista de sentimento, a gente veio de um sentimento extremamente pessimista no começo do ano, né? O nosso indicador de sentimento de 0 a 100, ele bateu 0 em dezembro, que só tinha batido durante a pandemia, e no final de junho bateu 100, né? Então a Bolsa deu uma esticada, a gente até soltou uma visão ali falando que a Bolsa poderia passar por uma correção. Demorou um pouquinho mais, né? A gente errou por um mês, aconteceu essa correção em julho, mas a boa notícia é que agora a gente voltou aí para um patamar neutro de sentimento, do ponto de vista técnico de sentimento no mercado, o que é bom, né? Deu uma limpada no técnico da Bolsa, isso é boa notícia. E só por último, falando um pouquinho do valuation, vocês sabem que a gente já virou meme com essa história de falar que a Bolsa brasileira está barata, né? A gente fala isso há 4 anos seguidos, mas a verdade é essa, a Bolsa segue barata, mesmo depois dessa alta, a gente ainda vê o Ibov aí negociando abaixo de 8 vezes abaixo de 9 vezes lucro, em torno de 8,2, 8,3, e mesmo quando você faz qualquer recorte aqui, tira as commodities, tira os bancos, olha setor a setor, enfim, qualquer recorte que a gente faz nessas contas, a conclusão é a mesma, tá, pessoal? A Bolsa, apesar dessa alta que a gente viu esse ano, segue bastante descontada. E aí o nosso preço justo, o valor justo para o Bovespa, que a gente calcula todos os meses e recalcula, segue em 150 mil pontos para o final desse ano. Esse número pode ser bem maior caso o nosso nível de juro real, que segue muito alto, né, IPCA mais 7,5, IPCA mais 8 nas NTNBs, volte para algo mais normalizado, como IPCA mais 5. A gente poderia ter um valor justo aí bem maior
torno de 175 mil pontos. Se além disso a gente tiver melhora de lucro, né, das companhias por conta de queda de juros, esse número se aproximaria de 200 mil pontos. Então, ainda tem bastante valor para ser destravado na Bolsa. E é isso que eu queria passar para vocês. Vamos começar aqui com as perguntas. E eu queria começar com você, Sara, justamente falando desse primeiro semestre, né, que foi excelente. Enfim, a gente viu não só o Ibov subindo 17% até o começo de julho, mas o Small subiu, né, quase 30%. A gente viu vários setores domésticos aí subindo 60%, 70%, 80% de alta. E eu queria perguntar para você se boa parte de um otimismo já foi precificado nesses setores domésticos, se você acha que já tem muito boa notícia já no preço, se piorou um pouco o cenário de retorno futuro na visão de vocês ou não. Tá, perfeito. Bom, na nossa visão, Ferreira, eu acho que esse primeiro semestre não foi uma alta de Brasil, né? A gente viu esse fenômeno em todos os mercados emergentes. Então, você pega, o ETF de Brasil, ETF de México, ETF de mercados emergentes, todos subiram ali seus 20%, 30% em dólar nesse primeiro semestre. Por quê? Né? Foi realmente uma rotação global, né? Os Estados Unidos, que sugou o dinheiro do mundo por muito tempo, chegou ali, enfim, com todas as questões que têm acontecido por lá, esse dinheiro migrou, né? Ele saiu do mercado americano e veio para mercados emergentes e levou o Brasil junto, né? Então a gente chama isso dessa primeira onda, né, de reprecificação, que foi um movimento global de fluxo de dinheiro que veio para cá. Uma segunda onda de valorização na Bolsa aqui, acho que pode acontecer por conta de queda de juros do mercado americano, né, o Fed. A gente lê aí os grandes economistas dos grandes bancos, a gente gosta muito dos economistas da Goldman Sachs e Morgan Stanley, e eles têm um call de que o Fed pode fazer o primeiro corte de juros em setembro. E quando isso acontece, né, é muito bom, né, para mercados emergentes, isso deixa o dólar mais fraco, esse cenário de dólar fraco é bom para mercados emergentes e para o Brasil, e pode, de novo, trazer mais um fluxo de valorização para a Bolsa. Então, a gente teria essa segunda onda que poderia ajudar aqui os ativos na Bolsa no Brasil. Uma terceira onda, e assim, por motivos internos, é o nosso juro aqui no Brasil, né? Como você bem colocou, ex ante, né, o juro real está aí na casa de 10%, é muita coisa, é muito alto. E a gente tem, né, visto sinais da economia dando uma leve desacelerada, assim, uma acomodação, né, da atividade econômica aqui no Brasil, a inflação dando sinais também de acomodação e todo mundo, né, os economistas aqui revisando a inflação para baixo em 2025 e 2026. Então isso abre espaço, né, para a Selic começar a cair. A maioria dos economistas aqui acha que o primeiro corte vem no primeiro trimestre, mas assim, a gente não vai esperar o primeiro trimestre para botar isso no preço, né? À medida que os indicadores econômicos vão saindo e vão aumentando essa probabilidade, né, de uma economia mais fraca, de uma inflação mais moderada, o mercado vai antecipar esse corte de juros. E por fim, né, eu acho que a quarta onda, a grande onda que acho que todo mundo espera, deu para ver bem esse termômetro, né, no painel do cenário político, que é uma possível mudança, né, política em 2026, que aí você tem aí a quarta onda e a onda final, né, que aí realmente pode abrir espaço para um bull market mais consistente, né? Mas ainda talvez seja cedo para precificar a eleição. Assim, a Argentina começou a precificar isso 18 meses antes. Daqui a pouquinho a gente está em 12 meses, né, antes da eleição do ano que vem. Então, assim, a gente vai começar a ver o peso da eleição no mercado, aí eu acho que provavelmente a partir de outubro. Então, eu acho que sim, Ferreira, acho que ainda tem espaço para mais valorização por outras razões, né? Essa primeira razão, essa primeira pernada veio pelo dólar fraco, por uma questão de fluxo. E César, eu sei que vocês olham muito pouco para o macro e muito para o micro das companhias e a questão de preço versus o valor, né, dessas companhias. Como é que você enxerga essa alta, esse rally forte que a gente viu no primeiro semestre? Vocês viram o valor potencial das companhias em relação ao preço, né, piorando essa relação? Enfim, um pouco mais de dificuldade de achar bons nomes para investir ou não, né? A gente segue vendo
vocês seguem vendo nomes extremamente descontados e com muito potencial ainda de valorização, mesmo com esse rally que a gente teve no primeiro semestre? Bom, obrigado pelo convite. Prazer estar participando com vocês. O tema, quando não está muito popular, é muito bom para a gente que olha fundamento, porque a matéria-prima para um bom investimento é comprar uma boa empresa num bom preço. E nem sempre a gente tem tudo. Então, como o país não está popular, a gente vê a Bolsa, né, negociando a múltiplos próximo das mínimas. Então, acho que no próprio gráfico que você mostrou, mostra que apesar dessa alta, continua muito barato. A gente sabe que o Brasil merece desconto em relação a vários outros países. A gente gosta de olhar, o Brasil historicamente tem um desconto de 30% no múltiplo para o múltiplo do S&P. Então, a gente vê o S&P negociando a 26 vezes o lucro, o Brasil negociando a 8. Hoje esse desconto está em 2/3. É um dos bolsas emergentes entre os países mais baratos. Também tem um desconto. Historicamente ele negocia em média, um pouquinho de ágio. Nos últimos anos tem um desconto de 30% a 40% para a maioria dos emergentes. Então nosso mercado está barato. Mas tem uma característica que eu acho que a gente tem que mudar, Ferreira, e você na XP talvez tenha moral. As pessoas começarem a olhar a Bolsa igual olham para uma NTNB. E eu gosto de dar o seguinte exemplo, né? A pessoa comprou a NTNB que estava dando inflação mais 4,5%, ficou contente, por algum motivo achava que isso era bom. Dali a pouco piora um pouco, o PU, o preço do título cai, daqui a pouco está dando NTNB mais 5,5%, e agora está dando, a NTNB, né, está dando mais de 7%. A pessoa acha maravilhoso. Se a gente olhasse por inverso da relação preço-lucro, um PL de 8, 1 sobre 8, seria um 12% de earnings yield, ou de lucro sobre preço. Quando você compara com uma NTNB de 7, tá bom pra caramba. Então, quando os múltiplos estão baixos, o retorno prospectivo é maior. Só que o investidor não vê dessa forma. E o simples carrego... E a comparação faz muito sentido de comparar com o juro real e não com a Selic, né? Que o investidor tende a comparar a Selic, mas vale lembrar que lucro é uma métrica real, né? Porque as empresas podem repassar preço. Isso, perfeito. E quando a Selic está alta, tem uma inflação também, né? Uma série de riscos. E quando você investe numa boa empresa, que ela gera valor ao longo do tempo, a gente tem que saber que se você escolheu muito bem, o simples fato de ser investidor desse negócio te traz valor. Logicamente, para a gente ter um retorno melhor, seria muito bom se mudar o humor, que daí você tem uma expansão de múltiplo. E a gente não precisa, nos preços atuais, de ter uma expansão de múltiplo, porque as coisas estão tão baratas que você consegue comprar coisas para ganhar uma TIR real de 15%, enfim, e várias outras alternativas, né? Então, eu acho que subiu muito pouco. O Brasil está de lado e patinando faz bastante tempo. É um dos mercados talvez mais baratos entre todas as bolsas do mundo. Sim. Agora, em se tratando de Brasil, né, toda vez que a gente se anima e fala, bom, agora vai, aparece aquele fato novo, né? E de fato tivemos fatos novos aí que bagunçaram um pouco o cenário macroeconômico esse último mês, né? As tarifas que o Trump impôs sobre o Brasil, a dificuldade que o Brasil está tendo de negociar com os Estados Unidos, o fato de que essas tarifas impactam até mais no micro e na bolsa do que no lado macro, né? Então algumas empresas vão ser muito impactadas. Enfim, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, e se isso, por um lado, é algo que preocupa ou não. Por outro lado, vocês acham que essa queda recente, na verdade, ela abre oportunidades para fazer novos investimentos? Acho que tem as duas coisas, né? Eu acho que mudou um pouco o cenário, né? Trouxe um pouco mais de volatilidade, um pouco mais de barulho. Então requer mais atenção, né? Você tem que... A gente não fica sentado parado, né? Olhando as coisas acontecerem. A gente mexe nas carteiras, a gente faz proteções, a gente tenta agir o mais rápido possível. Mas também abre oportunidade, como você bem falou e como o César aqui deu exemplos, assim, não cabe nem nas duas mãos, né? A quantidade de empresa boa que está com resultado bom, pagando dividendo e num nível de valuation muito atrativo. Então, se você tem convicção, você aproveita até esses dias de grande queda para comprar mais, né, do que você gosta no nível de preço mais barato. Mas sim, a gente está olhando com mais cautela, né, monitorando o dia a dia. A gente deu umas mexidas nas carteiras, que depois a gente até pode falar no detalhe.
Mas acho que acaba que não muda o final do jogo, assim. Acho que você torna o jogo mais truculento, mais turbulento, mais volátil, com mais barulho. Mas acho que o cenário à frente, né, médio e longo prazo, a gente acredita, né, que a gente está na direção certa, né, de fazer a coisa certa em termos políticos, econômicos. Assim, o Brasil sempre flerta com o precipício, né, por várias vezes e por diferentes razões, mas quando chega na hora, ele dá um passo para trás e faz o que é certo, né? Mas é importante dizer que a gente, né, pilota ali o dia a dia e vai calibrando ali os pratos para tentar sobreviver, né, passar por essa volatilidade da melhor forma possível. E para você, César? Se eu fosse complementar, né, colocaram um pouquinho de água no chopp, né? Acho que foi para estragar um pouco o painel. Quando aconteceu o tarifaço lá, o 2 de abril, né, Trump, o em Liberation abril, Day, a gente começou a ver algo muito positivo, porque viu as pessoas preocupadas um pouquinho com o futuro dos Estados Unidos e começaram a buscar alternativas, né? Seja em outros mercados, outras moedas, e o Brasil foi muito beneficiado desse movimento. E a gente ficou naquela listinha com o país de 10% de tarifa. Tem uma empresa até que a gente tem na carteira, e assim, só para dar um exemplo, que é a Vulcabras, que está indo muito bem, assim, uma empresa redondinha. A gente até brincou, falou, com os asiáticos sendo tributados assim, numa taxa muito maior, quem sabe possa fazer sentido vocês passarem a voltar a exportar para os Estados Unidos. E, de fato, eles estavam já estudando essa possibilidade. Então, no relativo, a gente ficou bonito na foto. E a gente viu o fluxo voltando, o humor, tem essa questão de mudança de governo aí que está uma luz cada vez mais forte no final do túnel. Só que isso foi atrapalhado, né? Quando a gente olhou para a nossa carteira, quase que não tem impacto, o mercado é muito fechado, algumas empresas ou setores pontuais vão ser impactados. Então, assim, não muda muito o que a gente faz. O nosso medo maior ficou em essa briga escalar. A gente sabe a falta de habilidade política que a gente tem aqui para negociar com isso. Pouco tempo atrás, alguém falou que sabe jogar truco, né? Que se o cara trucar do outro lado, ele vai colocar 6. A gente acha que se ficar só nesses 50% por enquanto, tá bom. Eu estou preocupado se isso vem a escalar. Aí você começa até a pesquisar, uma loucura, assim, como seria se cortarem o nosso GPS, tirar do SWIFT. São coisas muito improváveis, drásticas, né? Acho que o país não merece esse tratamento, mas são preocupantes, né? Então, a nossa preocupação vem mais assim disso, se escalar, e eu acho que o maior prejuízo nosso vem nesse fluxo de investidor estrangeiro que estava vindo. Apesar de pouco impactado, eu acho que o Brasil acaba entrando numa listinha de países que muitos investidores estrangeiros vão olhar com um certo receio de estar investindo aqui. Então, eu diria que atrapalhou. E a gente tem que ir monitorando, né? Infelizmente, a gente tem sido mestre em perder oportunidades, né? Exato. Mas, bom, vocês dois mencionaram o fato de, né, uma possível mudança na trajetória da política econômica poderia ter um impacto relevante para a Bolsa. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre esses dois cenários. A gente sabe do fiscal problemático que o Brasil tem historicamente. Se o Brasil continuar na mesma trajetória fiscal de aumento da dívida pública, o que isso significa para a Bolsa? Ou se o Brasil conseguir entrar numa política fiscal, né, que traga a dívida pública para um patamar mais normal, né, e que não tenha tanta essa ascensão, o que isso pode significar para a Bolsa? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como vocês enxergam esses cenários, né, pensando do ponto de vista econômico, como é que isso impacta o preço das ações. Acho que assim, num cenário negativo, né, que nada muda, acho que tem pouco downside, assim, porque quando a gente olha esse nível de valuation, você mostrou bem no gráfico, mas chama atenção, né? Esse 8 vezes, ele é menor do que no nível da Dilma Geddon, né? Assim, quando a gente teve ali de 2014 a 2016, uma contração de PIB de quase 9%. Assim, é uma contração compatível com guerra. E assim, nem naquele momento mais escuro a Bolsa tradou num nível tão baixo, né? Então, hoje, você tem essas mesmas empresas muito mais eficientes, sem dívida ou com um nível de dívida muito baixo. Ao longo do tempo, essas empresas investiram em tecnologia, em logística, no online, se reinventaram.
Então, elas são empresas muito melhores e com um nível de valuation que está pior, né, do que na época do governo Dilma, onde realmente assim, a gente chegou muito perto, né, do precipício. Então, parece que o downside é um pouco mais limitado, né? E, de novo, assim, combater um fiscal afrouxado é via juros. Assim, mas a gente já está com juro real de 10, né? Também acho que não tem muita coisa a se fazer aqui, né? Já é bem contracionista esse nível de juro. E no cenário positivo, assim, de que tudo dá certo, né, do lado econômico, do lado político, assim, o upside pode ser igual dos últimos ciclos que a gente viu, né? São ciclos muito rápidos, muito intensos, e até para tentar quantificar, e aí o César me ajuda aí nas contas, mas é para dar um número, né, para as pessoas, da onde que a gente tira, né, que a bolsa pode dobrar. Assim, pensando onde que a NTNB deveria estar, né? Deveria ser TIPS, né? O juro americano, mais um 2,5 com 3. Então, a NTNB deveria estar 5 com 5,5. Ela está 7,75. Se você tivesse fechamento, né, de custo de capital de 200, 300 bases, dá um upside aí mais ou menos de perto de 30%, na maioria das empresas, né? Aí você tem ali uma perspectiva... Só de queda de custo de capital, né? Só de queda de custo de capital. Aí você tem revisão de lucro, que pode ir ali de 10% a 15% numa política monetária mais frouxa de forma mais rápida, né? Também aí mais seus 10%, 15% de revisão de lucro. Aí você tem posicionamento também, né? Ninguém tem bolsa, né? Eu acho que é o nível mais baixo de alocação em bolsa desde a década de 90, que foi o gráfico que a gente fez lá na Dália. E você tem também a outra variável seria, peraí, eu falei do custo de capital. O múltiplo da bolsa, não? O múltiplo da bolsa também, mas tem uma outra variável que agora me deu um branco. Carrego. Né? A gente pode pensar no carrego, né? São aí 20 meses de carrego, daí mais seus 25%. Então, você soma custo de capital, revisão de lucro, carrego... Dos dividendos, né? Dos dividendos até lá, mais o posicionamento, que é muito leve, que traria uma correção técnica aí, sei lá, de 10%, 15%, dá para chegar, né, num ciclo de alta aí de 90%, 100%, a bolsa dobrar. E assim... É muito razoável esse número, não é? Assim, a gente não está inventando, assim, é a matemática. Agora, você precisa ter um ambiente para que tudo isso aconteça, né? Então, mas o upside pode ser muito alto mesmo. Eu gosto de reforçar, né, que é insustentável continuar dessa forma, né? Alguma mudança deve acontecer. Às vezes a gente não pula no precipício porque a gente, quando vai chegando pertinho, você também vê o precipício, né? Então você vê a piora, o dólar, enfim, o empresariado, os políticos, enfim, acabam assim, espero, se mexendo um pouco. Mas é bem diferente hoje do cenário que a gente estava lá em 2013 e 2014. Porque na época o múltiplo da nossa bolsa estava próximo da bolsa americana, o nosso câmbio estava valorizado, depois de 10, 12 anos muito bons, inclusive muito melhores do que os Estados Unidos. E a gente teve um cenário catastrófico, né, onde o PIB contraiu ali 7%, quase 9%, que a Sara comentou. Quando a gente olha o momento atual, nosso múltiplo está lá embaixo, nosso câmbio está depreciado, a inflação está mais ou menos sob controle, e nós estamos falando do PIB crescer menos, mas não estamos falando de não crescer. E uma chance, um desenho muito real das coisas melhorarem. Então eu acho que o downside é baixo, a gente tem margem de segurança para esse cenário pior, porque a gente não está pagando muito na frente, na verdade está bem descontado, mas se vir essa mudança, eu acho que a gente tem muito upside e eu não vou nem fazer projeção. Eu vou relembrar o que a gente entregou em 2016, quando teve o impeachment e veio, enfim, o Temer e depois toda essa mudança estrutural de otimismo, o fluxo voltando. O Fundo Real Investor de Ações valorizou em 2016, se eu não me engano, 59%, 2017, 58%, 2018, teve eleição, toda aquela bagunça, 22%, 2019, 59%, enfim, daí veio a pandemia, primeira, segunda, terceira onda, eleição do Lula para estragar, mas quem sabe, olhando para frente, e eu acho que tem bons elementos para a gente acreditar que o momento agora é difícil, né? Mas a luz no fim do túnel está melhorando muito.
E só para complementar do seu ponto, que você deu os exemplos desse período 2016, assim, a gente pode estar para começar um período muito parecido, né? Porque a sua pergunta, que foi sobre um fiscal, se vai dar certo ou vai dar errado, mas tem, assim, o externo importa e importa muito, Verdade. né? Quando a gente olha para o ciclo de 2002, 2003, que foi o primeiro governo Lula, assim, estava todo mundo achando que o Brasil ia acabar. Mas, ao mesmo tempo, o Fed começou a cortar juros nos Estados Unidos e a China estava num ritmo de crescimento que favorecia mercados emergentes. E né? o dólar no mundo fez um pico no final de 2002 Também. e dali para frente, nos próximos 5 anos, ele caiu quase 50%, o DXY. Né? Então, Não, bom ponto esse. que também, enfim, gerou um boom para outros mercados, né? Para mercados emergentes. Exato. Então, a gente está num momento que pode ser parecido, né? Você tem, mesmo, né, 2002, mesmo com um novo governo, com uma narrativa completamente, né, que o mercado se assustou, e a gente tem hoje essa probabilidade de mudança política, com o cenário externo ajudando, né, Fed cortando e China aí estimulando. Assim, em 2003 a bolsa subiu em dólar 140%, depois subiu mais 45% em dólar, depois mais 40% em dólar, depois mais 45% em dólar. Ela só parou de subir em 2008, que realmente foi a crise, né, do mercado financeiro americano, mas logo depois, em 2009, subiu 100% em dólar, o Small 11, né, que é o índice de Small Cap, subiu 200% em dólar. Então, assim, qual que é a mensagem aqui, né? Que o ciclo ele é muito rápido e muito intenso, né? A gente não está falando de 20%, 10%, a gente está dando, né, ciclos que são de dobrar em dólar, né? E não é uma viagem, né? A gente não está falando uma coisa maluca, assim, a matemática também sinaliza que isso é possível. Vai ser linear? A gente vai conseguir subir 100% em dólar? Não. Claro que não, né? O Brasil é um mercado que tem muito ruído, que sacode demais, tem muito barulho. Mas, assim, a direção, a gente acredita ser uma, e a gente tem que fazer um trabalho, né, César, no dia a dia, de ir navegando e sobrevivendo para chegar lá, né? Sim. Mas a perspectiva parece bem favorável. E vocês dois mencionaram um ponto que a gente sempre fala bastante, da importância de se manter investido e o fato de que a renda variável é o ativo que vai te dar o maior potencial de valorização no caso de uma melhora de cenário, né? Que a renda fixa, o quentinho do CDI, dos 15% é ótimo, mas você não vai ter o mesmo nível de valorização que, né, a renda variável te dá num cenário de melhora. E se você esperar o cenário melhorar para daí investir em renda variável, você já vai comprar em outro nível de preço. Mas estou atento ao tempo aqui, queria passar para setores, falar um pouco de carteira e alocação, de como vocês estão vendo. Enfim, vocês dois mencionaram perspectiva de queda de juros, né, lá fora, queda de juros aqui. Enfim, isso tem influenciado a forma que vocês têm alocado as suas carteiras, setorialmente ou em papéis. Enfim, queria que vocês dois falassem um pouco sobre isso, por favor. Bom, vamos lá. A gente está num momento que tem muitas oportunidades, então a gente está tendo uma facilidade, né, de encontrar várias empresas muito atrativas e em todos os setores, né, igual você bem colocou. Um tempo atrás tinha um discurso que a bolsa está barata, mas se você tira as empresas de commodities, que tem uma presença grande, e os bancos, o resto não parece tão barato. Hoje acho que está tudo barato. Se você pegar o índice Small Caps, na média está barato, o Ibovespa, cada setor que você olha, e tem facilitado muito o nosso trabalho. Então a gente tem posições importantes no mercado financeiro, com os bancões, seguradoras, temos posições importantes no mercado imobiliário, com algumas empresas de propriedades, como a Allos, valendo metade do que vale os shoppings ou de galpões logísticos. E eu acho que é legal que todo mundo fica falando bolsa, esquece que tem um negócio por trás. Então, nós estamos comprando uma ação como a Log, que tem galpões logísticos, com 1% de vacância, a metade do valor patrimonial, com uma demanda latente pelo negócio dela. Empresas de utilities, como a Eletrobras, aí, uma taxa interna real de retorno da ordem de 15%. Então, acho que está fácil de escolher. Empresas de commodities como a Suzano, uma própria Petrobras, aí, a múltiplos muito baixos. Mas eu gostaria de falar algo que eu acho que as pessoas têm falado muito pouco, né? Eu acho que todo mundo fica falando de bolsa, se é a hora de comprar, a hora de vender. Eu sou suspeito porque eu estou sempre investido e nunca investido na bolsa. Eu nem gosto na bolsa brasileira e nem do Brasil como um todo. O que a gente gosta é de investir em boas empresas, a bons preços.
E muitas vezes a gente tem que gastar um tempinho fazendo o stock picking para escolher quais empresas fazem sentido. E eu vou falar de uma empresa, só para não fugir ali, quais as melhores oportunidades ali do painel. Eu podia falar de uma mais fácil, que a gente tem Vulcabras, Porto Seguro, compramos Vivara agora num preço inimaginável, mas eu vou falar de uma que é a MRV, e eu sei que o fundo da XP lá tem bastante, porque a gente é um dos maiores acionistas, junto com a XP, se não me engano o pessoal da Navi, mas eu vou falar uma coisa que tem a ver também com o Brasil. A gente gosta muito na Real Investor de falar, às vezes a foto é feia, mas o filme é bonito. Final de 2016, a gente comprou Direcional Engenharia, a empresa estava tendo prejuízo, negociava metade do valor patrimonial, tinha uma parte do negócio, o core dela, que estava indo muito bem, que era voltado para Minha Casa Minha Vida, faixa 2, faixa 3, e tinha uma parte que estava indo muito mal, que era o média renda, crise dos distratos, enfim, que estava dando prejuízo. E a empresa decidiu descontinuar o média renda, focar no baixa renda. E de lá para cá, a empresa valorizou várias vezes. A gente comprou em 2016, quando era quase que um palavrão, a metade do valor patrimonial, a empresa valendo pouco mais de 500 milhões de reais. E depois foi muito bom. Mas aquela foto era feia, o filme bonito. Quando a gente olha a MRV, falando de uma maneira bem simples, é uma empresa que tem muito sucesso ao longo da história, mas quando chegou 2020, a pandemia, ela acho que tomou uma série de decisões equivocadas. Ela estava preparada para crescer muito, veio a pandemia, falou, acho que ninguém vai comprar apartamento, deu um desconto muito grande, vendeu tudo. Logo, nos próximos anos, veio uma inflação de mais de 30% no INCC e GPM. A margem, que era acima de 30%, margem bruta, caiu para baixo de 20%, veio prejuízo. Decidiu investir nos Estados Unidos em 2018, uma operação da Resi, que fazia sentido com o juro americano baixo, se alavancou, perdeu dinheiro, deu errado. Essa alavancagem maior, enquanto o CDI estava a 2, não batia muito no resultado, aí o CDI foi para 15%, uma dívida CDI mais 1, CDI mais 1,5 machuca bastante. E você olha a foto agora dessa empresa, é horrível. Essa empresa chegou a valer mais de 12 bilhões de reais, hoje vale pouco mais de 3. Ela anunciou recentemente que ela está encerrando ou diminuindo muito a operação da Resia, lá nos Estados Unidos. Isso vai trazer uma baixa contábil, um impairment bem grande. O resultado desse ano ainda deve ser prejuízo, talvez de 300, 500 milhões de reais. Mas o que importa para o investidor é sempre daqui para frente. Tem muito gestor que sempre fica contando vantagem do que fez para trás, mas você ganha dinheiro daqui para frente. Então eu diria que a foto está feia, o filme está bonito. Quando você olha para frente, a gente vê essa empresa em 2026, sem o não recorrente da Resia e dos swaps, fazendo um lucro algo como 800 milhões, 1 bilhão de reais, com a empresa valendo 3 e pouquinho. Então estaria negociando um PL em torno de 3, 3,5. E para 2027, e a gente tem uma relativa facilidade de projetar esse setor, porque tem um ciclo longo, conforme vai evoluindo a obra, você vai reconhecendo, teria como dar um lucro de acima de 1 bilhão e 200, quem sabe 1 bilhão e meio, estaria 2 vezes lucro. Então é uma empresa que poderia dobrar ou triplicar de valor nos próximos anos, mas todo mundo preocupado com o momento atual, ninguém vai lá e se aproveita, né? Então só para falar de um case, lembrando que a gente pode sempre mudar de ideia, ter uma carteira diversificada, mas tem muita coisa muito barata para quem conseguir escolher. Legal. E vocês, Sara, como é que estão pensando em alocação, papéis, enfim, setores? A gente começou o ano mais comprado, né, mais otimista, então a gente estava com uma carteira de ações, acho que no nível mais alto assim, de posicionamento, e aí nos últimos 40 dias, 2 meses, a gente veio reduzindo um pouco, fazendo uma diversificação maior da carteira, né? A gente estava mais comprado, né, no que a gente chama de cíclicos domésticos, né, que são essas empresas mais ligadas, né, a consumo, varejo, real estate. E aí, dados os eventos mais recentes, né, a gente veio dando uma diversificada. Então, hoje a gente tem mais ou menos, assim, a gente veio adicionando commodities, né, nos últimos 40 dias, 2 meses, em função de uma China, né, dando aí sinais de reação, né, aos estímulos. Então, hoje a carteira está mais diversificada entre commodities, financials, utilities, né, que tem um valuation muito bom, e reduzir um pouco nessa exposição a cíclicos domésticos, né.
Acho que é importante sempre falar, e o César falou bem, assim, quando a gente fala de bolsa, não é que a gente fica ali comprando o IBOV, né? A gente tem um time grande de analistas, né, todos especialistas nos seus setores, e o nosso trabalho é escolher realmente as melhores oportunidades, né? Então, nesse momento de volatilidade, é super importante fazer o stock picking, né? E a gente está satisfeito, assim, no Total Return, que é o nosso carro-chefe, né? A bolsa está subindo aí seus 6%, né? No ano a gente está subindo 12%, então a gente subiu o dobro da bolsa, com metade, né, da vol. E mesmo no DALI Ações, que é um fundo puro bolsa, a gente está subindo aí quase 20%, uma bolsa subindo 6%, né? Isso mostra aí o trabalho dos analistas de fazer ali uma seleção boa das empresas para passar aí por esse ciclo, que é assim, a gente está cautelosamente otimista, né, Ferreira? Nunca dá para ir de peito aberto, né, por mais convicção que a gente tenha nas empresas e no cenário de mudança, mas assim, é o dinheiro, né, é o meu dinheiro, tá junto com o dinheiro dos cotistas, então a gente, assim, é preservação de capital, né, o nosso mantra, então a gente vai ali bem cauteloso, calibrando, mas hoje a gente está com uma carteira mais diversificada. Legal, e como eu falei no começo, são formas e fundos, né, diferentes formas de olhar para a bolsa, né? O fundo principal da Total Return, um fundo multimercado, né? Então vocês podem investir em outros ativos, podem fazer short, long. Já os fundos da Real Investor tem uma característica mais de long only, né, de FIA. Se você puder falar um pouquinho, César, como vocês, enfim, olham para a bolsa, os principais fundos, enfim, falar um pouquinho da casa aqui. Eu sei que muita gente já conhece, mas enfim, sempre bom ouvir de você. Um prazer enorme. Bom, a Real Investor começou de fato o nosso norte, a filosofia, o Velo Invest, a inspiração no oráculo de Omar, lá no Warren Buffett. É muito forte, muito presente. Você vai ano que vem ou agora que ele anunciou a aposentadoria? Enquanto ele estiver de pé, a gente vai continuar indo, até para agradecer. Boa. E uma coisa muito simples, é muito menos sobre bolsa e sobre comprar boas empresas a bons preços, né? Mas assim, a Real Investor cresceu, a gente foi ampliando o nosso círculo de competência, a gente está gerindo pouco mais de 9 bilhões de reais, a gente tem um braço de Wealth com 3,5 e a Asset com 5,5. A principal estratégia, ações, a gente segue essa filosofia. Nosso fundo principal, né, o Real Investor FIA, completou 16 anos. Eu acho que vale a pena fazer um pequeno merchan, logicamente, mas para reforçar que se você escolher boas empresas ao longo do tempo, enfim, você tende a ter um resultado muito melhor. E a Bolsa, quando a gente fala da Bolsa brasileira, é só um termômetro, o índice Bovespa, que é um índice composto sempre pelas maiores empresas e as empresas mais líquidas. Nenhum investidor inteligente, na minha visão, ou empresário, ele sai querendo investir nas maiores e nas mais líquidas. Ele quer comprar a melhor oportunidade, são as melhores empresas, com as melhores perspectivas, com a melhor gestão, com baixo endividamento, e é um preço muito atrativo. E as pessoas esquecem que, às vezes, comprar uma boa empresa e uma boa oportunidade de investimento são coisas diferentes, depende do preço pago. Nesses 16 anos, a nossa cota que começou em 1, hoje está em 23, são 2.200% de ganho acumulado, em 16 anos horríveis para o Brasil. O Ibovespa nesse período deu algo como 280%, o CDI algo como 350% e o S&P acho que uns 1.200%, 1.300% já trazendo para o reais. Então acho que um trabalho bem feito funciona. A gente também tem um fundo multimercado, essa é a beleza do nosso mercado, tem várias estratégias. E por incrível que pareça, o mesmo trabalho que eu faço no fundo de ações com o meu time, a gente faz o fundo multimercado, que nada mais é, no nosso caso, que a estratégia do long short, eu compro as ações que eu acredito são boas oportunidades de investimento, fico vendido no índice Bovespa e deixo o caixa aplicado no quentinho do CDI. Então eu ganho o CDI mais o alfa da minha carteira comprada contra vendida, não interessa se a bolsa sobe ou cai. Esse fundo completou agora 8 anos, dando 220% do CDI, né? Temos também uma estratégia de imobiliário, né, que a gente gosta bastante, e também uma estratégia de crédito, né? Então a gente está num momento assim, acho que muito bacana, apesar do mercado difícil. Ótimo. Bom, pessoal, queria agradecer muito a presença de todos vocês, mas principalmente da Sara e do César. Foi um excelente bate-papo. Como vocês viram, ainda muita oportunidade na Bolsa, apesar dessa alta recente que a gente viu. E convidar todos vocês para seguirem aqui às 4 da tarde.
Vou entrevistar o Morgan Housel, né, que é um autor muito famoso de vários livros, da psicologia financeira sendo o principal deles. E ele vai falar muito também, a gente vai conversar sobre esse poder do longo prazo, né, de se manter investido, o compounding, né, o compor retornos a longo prazo, é importante tudo isso. Então eu queria agradecer a todos vocês e pedir que sigam com a gente aí, que tem vários painéis interessantes aqui na Expert. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado.